Clima extremo no mundo neste mês de julho. Além dos recordes de calor, que já mostramos aqui com temperaturas de mais de 50 graus aí na Ásia, em áreas de grande altitude da Áustria, onde os termômetros costumam registrar temperaturas próximas a 0 grau, mesmo no verão, no dia 11 de julho, tivemos a maior temperatura para esta época do ano desde 1886. No pico do observatório de Hoher Sandblick, que fica localizado no centro-oeste da Áustria, a temperatura máxima chegou a 15,7 graus, o que é muito para esse local. E esses extremos não se resumem só a recordes de temperatura. No Japão, duas cidades, Rikuzen e Minousan, registraram quase 400 milímetros de chuva no dia 10 de julho, tudo isso em 24 horas. No nordeste dos Estados Unidos, chuvas torrenciais causaram inundações, com a região de Nova York aí que precisou emitir um alerta de inundação que afetou cerca de 4 milhões de pessoas no dia 11 de julho. E para repercutir esses e outros assuntos, eu converso agora com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Arthur, isso está se tornando cada vez mais comum, né? Esses extremos. E dá para a gente também relacionar com El Niño, não é? Boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, os extremos no mundo inteiro estão acontecendo e de forma mais frequente. E a culpa não é só do El Niño, porque também associado às mudanças climáticas, eu trouxe aqui uma arte para exemplificar aí o que está acontecendo. Aqui no caso é um mapa do mundo e aqui são os oceanos. Manchas em azul significam temperaturas abaixo da média e as cores mais quentes, vermelho e amarelo, significam aí temperaturas acima da média. Nesse caso, isso aqui era junho de 1997, quando tivemos aí um El Niño forte. Bem configurado aqui o aquecimento no Pacífico Equatorial, mas eu venho chamar a atenção que repare nos outros oceanos que a tendência era uma temperatura mais dentro da média, abaixo em alguns pontos acima da média. Ou seja, isso aqui é uma fotografia do Oceano Pacífico Equatorial de 1997, quando tivemos o Super El Niño. Isso. Tá certo. E aí, a próxima imagem foi a anomalia do último mês de junho, aqui desse ano, que nesse círculo central já configurado o El Niño, que já está em andamento, e perceba como demais áreas do globo estão aí com os oceanos aí superaquecidos. E isso é muito grave aí na situação de criar extremos, porque é uma bomba de vapor d'água subindo aí para a atmosfera e o vapor d'água contém calor e umidade, o que deixa a atmosfera cada vez mais estável e aí na busca do equilíbrio da atmosfera ela acaba aí transformando isso em eventos extremos, como ondas de calor que estão assolando aí a Europa, como a Itália, Espanha, a França com temperaturas aí batendo na casa dos 50 graus, chuvas torrenciais aí com um volume exorbitante aí na Ásia, como também Só para vocês terem uma ideia, né, Arthur, a gente sabe, né, que para o telespectador ter uma ideia, a gente teve ali 400 milímetros de chuva em 24 horas em algumas cidades. Só para vocês saberem, algumas cidades do oeste da Bahia registram quase isso durante o ano, tá? 400, 500 milímetros em áreas ali mais do oeste, onde chove menos, 500, 550. Então vocês imaginam só cair esse volume de água em 24 horas e a gente ter isso que é a média climatológica anual. E eu queria novamente pedir para você voltar para o mapa anterior, para o telespectador ver bem a diferença do Super El Niño, que foi muito repercutido, trouxe muitos estragos também, inclusive para a agricultura, e a situação que está agora, atualmente. Vai para frente agora, olha lá. Muito mais em vermelho, ou seja, não é só o Oceano Pacífico Equatorial que está nessa circulada aí em azul. É tudo que a gente vê em volta do globo de água mais quente, né, Arthur? Exatamente, e a tendência disso é se agravar, como já havíamos avisado em abril que isso iria ter impacto. Agora a atmosfera está respondendo a esse processo que já vem desde abril. Então a notícia para os próximos meses não é nada animadora, porque vai continuar esses eventos e não só continuar, vai ter mais quebra de recordes aí, tanto de temperatura como volume de chuva, então é um cenário bem preocupante. E me conta para a nossa audiência como os europeus apelidaram essa onda de calor, inclusive associando aí a uma... que a gente falou inclusive lá no podcast, que é bem interessante. Essa onda de calor lá que principalmente que atuou também na Itália, os italianos chamaram ela de Cerberus, que era aquele cachorro de 3 cabeças que guardava ali a porta do inferno, né? Você vê o que estão associando a esses seres mitológicos aí
do que está acontecendo agora. Arthur, a gente tem que ficar atentos, trazendo aqui então essa comparação que foi muito bem colocada aqui por você. E agora, voltando aqui mais, né, para a safra de grãos, para falar um pouquinho também, né, a gente quer saber, porque nessa semana a gente teve o último relatório do USDA, que atualizou as projeções da safra de grãos lá nos Estados Unidos. Eu queria que você compartilhasse também com a nossa audiência o que você destaca. Então, destacando que a soja e o milho vinham em numa recuperação aí, com cerca de quase já 60% das lavouras consideradas como boas e excelentes, porque vinha chovendo em boa parte aqui do cinturão, aqui nessa mancha em cinza, que pega é a principal região produtora de grãos. Porém, aqui nesse mapa ele mostra que nas manchas em amarelo significam chuvas abaixo da média nas próximas semanas, e a mancha em verde, chuvas acima da média nas próximas semanas. Então, agora, nesses próximos dias, temos um cenário diferente, com chuvas aí abaixo da média, já pegando boa parte do cinturão. E esse padrão deve se continuar aí até o início de agosto, aqui ainda pegando chuvas abaixo da média nessa parte do cinturão, com chuvas cessando. Então, a tendência é que vai dar uma freada na recuperação dessa soja e do milho, porém a tendência para o mês de agosto é que as chuvas voltem, então vai ter aí um tempo ainda para essa soja e esse milho se recuperar. Porém, a chuva vindo de forma volumosa, como está vindo aí na faixa leste devido aí essas diversas anomalias que acabamos de citar, pode ser que prejudique aí, principalmente aí no período da colheita e inundando as lavouras. Então, acompanhar aí nas próximas semanas, mês a mês, porque o tempo está complicado. Está complicado. E se chove, aquilo que a gente conversou, né, Arthur? Se chove demais num lugar, não chove quase nada no outro. É justamente essa descompensação da atmosfera que a gente está vivendo nesses eventos climáticos cada vez mais extremos. Agora, vamos tentar deixar o clima um pouco mais ameno, porque a gente trouxe notícias aqui, né, muito quentes e muito alarmantes. Vamos voltar aqui para a previsão do fim de semana do Brasil. Vamos atualizar o que acontece, então, no sul, se tem nova onda de frio, onde vai ter chuva. É contigo. Vamos lá, então, seguindo com a previsão do tempo. Conforme as imagens de satélite, temos aí a ausência de nebulosidade aí por boa parte do Brasil, aí devido aí ao tempo mais seco mesmo, porque o ciclone, frente fria já foram tudo aí para o oceano, nebulosidade somente na faixa litorânea devido aí à circulação marítima. Olhando para o tempo ainda no dia de hoje, chuvas somente lá no sul do Rio Grande do Sul e faixa litorânea, pegando aqui faixa do Nordeste e faixa norte da região norte. Tempo ensolarado principalmente na região centro-oeste, sudeste e interior do Mato Piba. Olhando aí para as máximas, passam ainda dos 30 graus em boa parte do Brasil Central, como é o caso de 32 graus em Sinop e 31 graus em Altamira. Lembrando que é uma região que vem sofrendo com a ausência de chuvas, umidade relativa baixa, então potencial aí risco para queimadas. Olhando para as chuvas nos próximos 5 dias, volta a chover lá no Rio Grande do Sul, principalmente na faixa leste, com volume que pode chegar até 70 milímetros entre os dias 26 e 27, vai ter um sistema de baixa pressão ali atuando na região sul, que pode até trazer aí ventais e queda de granizo de forma pontual. Chove aqui no litoral do Nordeste, também na Bahia, com volume que pode chegar a 50 milímetros, porém no restante do Brasil essa chuva aí não deve passar aí de 30 milímetros. No geral, essa condição de tempo seco aqui na região central do Brasil, centro-sul da região norte e também interior do Mato Piba, favorece principalmente os trabalhos em campo, o avanço da colheita do milho segunda safra, a colheita do café e também aí a moagem da cana-de-açúcar. Perfeito. Vamos fazer o convite para quem quiser ver essa conversa ainda mais aprofundada, não é, Arthur? Para escutar o podcast Canal Rural Clima, né, que vai ao ar de segunda e de sexta-feira. O episódio dessa sexta-feira está muito interessante, porque a gente conseguiu falar um pouco mais, né, lá o tempo é um pouquinho mais livre. Então, em quais plataformas? No Spotify, Amazon, Deezer e Amazon. Isso, e pode escutar, compartilhar, pode dar estrelinha, não é isso? E avaliar, porque a sua opinião é muito importante para nós. E eu te agradeço aqui a sua participação, viu, Arthur, por todas as informações, todas as artes aqui. E até semana que vem, não. Até semana que vem, não. Até agosto, depois eu explico. Tá bom. Obrigada, viu? Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha.